Paz e graça a todos. Queridos, gostaria de fazer algumas considerações a respeito de algumas frases que são tidas como bíblicas, porém não são. Para mim, uma das que são prejudiciais, né? Algumas nem são tão prejudiciais assim, mas para mim existe uma ou duas aqui que realmente incomoda bastante com relação à verdade bíblica ficar distorcida quando se faz a aplicação dessas frases como bíblicas, né? É uma máxima que se diz: não cai a folha de uma árvore sem que Deus permita. Bom, tem alguma coisa semelhante a isso, mas não está na Bíblia, tá? Ela está no Alcorão, na sexta surata, salvo engano, que diz alguma coisa semelhante, mas não é bem isso também, tá? É a questão da ciência de Deus, né? Não só das árvores, das folhas, mas como de tudo num contexto geral. E no Alcorão diz que Deus tem total conhecimento. Isso é uma verdade, tá? Veja bem, eu trouxe até aqui alguma coisa, e a defesa que usam, ela está lá em Lucas 12, tá? Verso 7, que diz o seguinte: e até os cabelos da vossa cabeça estão contados. O propósito dessa frase é explicar sobre a onisciência de Deus e não o controle sobre coisas que ele já deixou com funcionamento. Vamos lá, Deus criou, segundo Gênesis, está escrito que Deus criou todas as coisas até o sexto dia. E no sétimo ele descansou. Primeiro ponto que a gente tem que considerar: Deus é espírito, tá? Ele não se cansa. Então, da onde saiu esse descansou? É uma explicação de forma mais a humanizar, vou usar esse termo, tá? Para ficar, para que todos entendam. Tem um termo técnico, mas eu não vou usar. É para humanizar a fala, né, da escrita, para que eu, você, pessoas comuns como nós, possa compreender o que de fato está querendo dizer. Deus precisou descansar porque ele estava cansado? Não. Ele não se cansa, certo? Então, o que é esse descanso? Você pode mais levar para o sentido da apreciação. Como ele mesmo está escrito ali no Gênesis, né? O autor diz o seguinte, que tudo que Deus fazia, está escrito lá, e viu Deus que era bom. Tá? Esse viu Deus que era bom indica claramente o ser um selo de qualidade da parte de Deus, no padrão Deus da sua própria criação. Considerando isso, essa fala, né? Não cai a folha de uma árvore sem que Deus permita. Alguém que eu já confrontei disse: não, mas isso, por mais que não seja bíblico, não deixa de ser uma verdade. Eu falei: não, é uma meia verdade e precisa interpretar ela de uma forma mais lúcida para não incorrer num erro gravíssimo que a maioria faz. Tenho visto alguns comentários, tanto no YouTube quanto no Instagram, algumas perguntas nesse sentido, em que você percebe que há pessoas que não entenderam ainda o mínimo, nem o básico, né? E eu não as condeno de maneira alguma, não é uma crítica. A ideia do meu canal e também dos meus vídeos é ajudar até onde eu posso, né? Amados, quando Deus fez tudo, o sexto, sétimo dia, o descanso, entenda assim, como um relojeiro. Vamos não diminuir Deus, tá? É só uma questão hipotética, né? Como uma comparação hipotética. Como um relojeiro, ele termina o seu relógio, o que ele faz? Ele dá start, ele aperta o botãozinho, ele dá corda, ele faz funcionar, tá certo? Assim que o relógio começa a funcionar, que as engrenagens se movimentam e é energizada toda a máquina, o relojeiro precisa ficar controlando os ponteiros, ou devido à qualidade do seu projeto, né, do seu engenho ali, ele pode se afastar e apreciar aquilo funcionando. O que eu quero dizer com essa comparação aproximadamente isso. Óbvio que muito superior, em escalas infinitamente maiores, mas Deus, da mesma maneira, fez com que toda a criação que ele criou
Ao término dele, ele apreciou, mas ele deu start para que tudo funcionasse, né? Usando, assim, uma ideia bem didática para entendermos. Ele deu início a tudo e todo o ciclo começou a funcionar. Sem considerar a queda, sem considerar nada, eu estou querendo dizer com isso é que ele não precisa controlar as folhas, né? A queda das folhas, porque isso ele já deixou no projeto da sua criação, né? Por isso que um relojeiro não precisa ficar controlando os ponteiros. Tem o ponteiro do segundo, o ponteiro das horas, né? O ponteiro dos minutos. Ele não precisa ficar controlando cada movimento de cada ponteiro, porque ele já construiu um sistema para que aquilo funcione perfeitamente. Quando Deus criou todas as coisas, ele não precisa mais ficar controlando o vento, as árvores, a chuva, as águas. Ele tem poder de interferir, total poder. O poder dele é absoluto. Ele deve interferir para nos favorecer? Não. Aí o irmão fez uma pergunta, mas que dívida é essa que temos se foi tudo Deus quem criou, né? Indiretamente, esta ideia desta frase não bíblica, ela devolve a culpa para Deus, sabe, irmãos? Porque se Deus, que é todo poderoso, não cai, você vê como que a ideia ela é bem velada. Não sei se os irmãos conseguem me acompanhar neste vídeo aqui. A ideia é bem velada, veja bem. Se ele controla até as folhas que caem, por que é que outras coisas acontecem, como guerra, fome, peste, tanta maldade, crianças que nascem doentes, alguns nascem com tumores, nascem grudados como gêmeos siameses, há mortes em escalas de chacina, né? Por que Deus permite isso tudo? Se uma folha ele não permite, como é que ele consegue deixar acontecer isso aí, né? Isso é um argumento até de ateu, tá? Isso é um argumento até de ateu. Porque isso nunca foi Deus quem deixou essa frase. A palavra de Deus, ela nunca põe culpa em Deus, porque em Deus existe um atributo também, que é a inculpabilidade, a impecabilidade. Deus não tem culpa de nada disso, a culpa é toda nossa. Veja bem, quando Adão caiu, e que queda é essa? Deus colocou Adão como um chanceler, como um representante dele sobre toda a criação, desde os animais terrestres, os do céu e os da água, e também sobre toda a folhagem, toda a fauna, flora, enfim, ele ficou governando sobre tudo, nomeou tudo, e foi dado a ele uma adjutora, uma esposa. Uma única coisa Deus falou para ele: olha, eu vou te dar tudo isso aqui, mas eu vou colocar uma regra. Você demonstra o seu amor por mim obedecendo a regra. A regra é me amar como eu sou, sendo quem você é. O Senhor fez ele é criação, ele é criação de Deus direta, correto? Com o que Satanás conseguiu persuadir Eva e Adão? Os dois foram persuadidos com a ideia de ser igual a Deus. A mesma coisa que Satanás quis, usurpar o trono de Deus, ser igual a Deus. O mesmo mal que encheu e inflamou e incendiou o sentimento de Satanás, ele também fez isso com Adão e Eva. E os dois quiseram ser igual a Deus, não se contentaram em governar, dominar sobre tudo e ter tudo ao seu alcance, e ainda ter a pessoa de Deus como seus amigos, como seu Senhor, como seu Deus, como seu Pai, como seu Criador, afetuoso, amoroso, cuidadoso, né? Você vê que quando ele foi fazer a cirurgia da costela, ele aplicou um anestésico da parte dele, né? Se é que nós podemos falar isso, né? Alguns teólogos ficam bravos de a gente usar algumas coisas assim. Mas, de certa maneira, ele colocou Adão num profundo sono para fazer uma cirurgia nele. Bom, o que eu quero dizer com isso? A culpa de tudo o que aconteceu não é do Senhor nosso Deus, porque Ele criou tudo perfeito. Nisto eu reafirmo que a criação direta de Deus é Adão e Eva. Nós não fomos criados diretamente.
Adão, ele não teve filho antes da queda. Se ele tivesse filho antes da queda, nós teríamos dois tipos de seres humanos. Um que não precisaria do sacrifício de Cristo e o outro que precisaria. Então, teríamos duas raças e isso não existe. Então, todos que nasceram, nasceram depois da queda de Adão, portanto, herdamos de Adão aquilo que ele se tornou. Deus se ausentou, expulsou Adão do jardim e se ausentou, né? E lavrou uma sentença. Na sentença não foi só a serpente que foi mudada, que ia rastejar sobre o próprio ventre, comer o pó, mas a mulher também foi mudada, passou a ter dores, o homem passou a ter enfado, e quando ele trabalhasse ele teria suor, certo? Essas coisas são citadas na sentença de Deus. Daí é que vem toda doença, toda corrupção. Em 4 de Gênesis está escrito a corrupção geral do gênero humano. Nisso daí, irmãos, é onde nasce toda a enfermidade, todo o distúrbio hormonal, tudo de mal. Tem outro ponto que eu não tenho agora a mão aqui, mas que o Senhor sentencia a terra também, que ela ia produzir espinhos e abrolhos. Então, os irmãos veem que no contexto geral toda a criação sofreu alteração. Essa alteração é daí que abriu-se a porta para as enfermidades e também para qualquer tipo de mal que acontece, tá? Bipolaridade, qualquer distúrbio mental que leve a algum sanatório, as doenças, os vírus. Irmãos, isto só aconteceu com a ausência de Deus. Porque se Deus é responsável por toda a criação, logo toda a criação leva a sua assinatura. A assinatura que eu quero dizer é como um artista que faz a sua arte, coloca todo ali o seu esforço, todo o seu dom, todo o seu capricho, né? Usa o máximo da sua performance e assim que ele vê que é bom, o que ele faz? Ele assina para todos que olharem saber quem foi quem fez. O que eu quero dizer com isso? Tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Se Deus disse que era bom, nunca seria ruim, desde o homem a toda a criação. Mas quando o homem peca, e pecar é o seguinte, quando o homem pecou, ele se rebelou contra Deus. Porque a natureza do pecado que fez com que Adão desobedecesse a Deus foi um desejo de ser igual a Deus. Ele foi seduzido pela serpente, pela esposa, a esposa seduzida, enfim, para ser igual a Deus, sendo que Deus criou-o do nada, soprou em suas narinas a vida, deu a ele a chancelaria de toda a sua criação, para que ele governasse, ele vivesse, ele desfrutasse de todo o bem, plantou um jardim, né? Isso devia ser muito rico em detalhes. Nós temos alguns esboços de alguns artistas que pretendem ilustrar como era o jardim, trazendo consigo as informações bíblicas dos 4 rios, né? Irmãos, mas eu consigo acreditar, por ser Deus um ser atemporal, né? O homem é temporal, vive a linha do tempo, né? Ele é linear para ele, mas para Deus não. Então hoje a tecnologia que nós temos alcances, né? As 7 maravilhas do mundo, ou 8ª, que alguém fala aí, isso aqui é a 8ª, tal. Mas tem tanta coisa que você fica vislumbrado, maravilhado por ver. Agora você imagina Deus. Deus não é um ser que vive pela época, né? Não se sabe como ele fez esse jardim, e eu não tenho como também afirmar que era mais ou era menos, mas se tratando do capricho de Deus e do poder de Deus criar alguma coisa, eu não consigo imaginar que o jardim fosse como essas ilustrações que nós vemos por aí, com os riozinhos, umas arvinhas e uma maçã. Tem nada disso. Isso é a mente humana tentando explicar alguma coisa, mas é muito mais superior mesmo. Bom, queridos, o que eu quero fazer com este vídeo? Falar, né, expressar com este vídeo. A verdade é que quando eu uso este verso, essa frase, né, não cai a folha de uma árvore sem que Deus permita, eu atribuo indiretamente todo o mal que acontece a Deus. Porque se nenhuma árvore, nenhuma folha cai sem a permissão dele, que dirá então outras coisas que acontecem
certo? Não, errado. Deus não está no controle das árvores, não está no controle das coisas pequenas e minúsculas, não. Ele, na verdade, entregou isso aqui, né, para o ecossistema. Estou falando da natureza. O ecossistema funcionar perfeitamente, tá? Perfeitamente, porque ele fez tudo perfeito, mas na queda sofreu alterações. Qual é a dívida, né, que nós temos diante de Deus? Exatamente essa. Porque em Adão todos caímos e destituídos fomos da glória de Deus. Todos nós já nascemos mortos, portanto somos apenas o pó levantado. Enfim, em Adão todos morreram e em Cristo todos religados foram em Deus, certo? Essa é a nossa dívida. Então, este verso aí, eu gostaria de dizer que ele contribui muito negativamente, essa frase. O que realmente é uma verdade é que Deus tem ciência de tudo, não só dos fios de cabelo da cabeça de cada um, como tudo, quantas células, quantas moléculas, a quantidade de sangue que você tem, quantos batimentos cardíacos você dá desde o nascer até o morrer. O Senhor tem todas essas estatísticas, ele não perde nenhuma informação, passa diante dele sem que ele não tome ciência, não tenha ciência. E a ciência de Deus, ela não está presa no presente como a minha e a tua. Ele conhece tudo, do passado, do presente e do futuro. E até o sentimento mais oculto e profundo de coração de cada um, irmãos, desde todos, desde a primeira criatura que existiu, que existe e que existirá, ele já conhece. Até os que não nasceram, os que ainda vão nascer, ele já conhece todo o pensamento. E não é só os primeiros. Os que não nasceram, ele conhece os pensamentos até o dia que já foram sepultados. Porque nosso Deus, ele é atemporal. Está escrito sobre ele: o que é, já foi. E o que há de vir também já foi. Esse o que é significa presente. E o que há de vir é futuro. Então o que é já foi, o que há de vir também já foi. E Deus pede conta do que passou, né? Ou seja, é com ele o acerto final de todas as coisas. Bom, amados, eu vou encerrando esse vídeo. A ideia aqui sempre foi contribuir de alguma maneira com os irmãos. Este verso não é bíblico, mas tem muitos outros que não são também. Por exemplo, me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Tá? Isto faz um mal enorme, principalmente para cristão, porque o teu mestre, o meu mestre, ele disse para Zaqueu: desce depressa da figueira que hoje me convém pousar na tua casa. Ele foi muito murmurado por isso, falaram mal dele bastante, porque Zaqueu era uma pessoa de caráter duvidoso. Tanto é que depois de convertido, ele propôs ressarcir quadruplicadamente o que ele havia tomado de forma indevida na cobrança dos impostos. Por ser cobrador de impostos, os caras cobravam o que queriam, usurpava, arrancava, deixava o povo na miséria, em nome do seu conforto, da sua riqueza, do seu enriquecimento ilícito, né? Não só ele, como Madalena, como Mateus. Por que Cristo fez isso? Porque ele disse a Mateus, na vocação de Mateus, salvo engano em 9, ele falou: Mateus, eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Então eu que sou cristão, eu não posso, de maneira alguma, não querer estar com alguém que está vivendo uma vida errada. O cara é traficante, o cara é bandido, a mulher não presta, isso e mais aquilo, não posso ser visto com ele. Por que você não pode ser? Porque vai manchar meu testemunho, vão dizer que eu... Não, irmão, o crente que tem contato com o traficante, ele não anda no caminho do traficante, é o traficante que anda no caminho dele. O bêbado, o embriagado, o bandido, não somos nós que andamos nos caminhos deles, e sim eles que andam no nosso caminho, se nós nos encontrarmos e nos esforçarmos para levar o Evangelho. Veja bem, tem um efeito em Cristo que é maravilhoso. Vou colocar dentro deste vídeo, dá tempo. Irmãos,
Quando aquela mulher do fluxo de sangue entrou atrás de Cristo, atravessou a multidão, primeiro ponto, ela não deveria estar na cidade, porque nas condições que ela estava, ela é considerada imunda. Não só ela, mas como toda mulher que no ciclo menstrual de cada mês, ao ficar 7 dias naquela condição, era afastada para fora da cidade, certo? Tinha um lugar onde ficavam as pessoas que estavam nessa condição por ser considerada imunda neste momento. Mas se ela tocasse em alguém, essa pessoa também se tornaria imunda, certo? Ela tocou em quem? Cristo. Ele disse: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Passagem maravilhosa, top demais. Só que aí que está o detalhe. Segundo a lei, se ela tocar em alguém, este alguém também fica contaminado, fica imundo, né? Mas este atributo maravilhoso de Jesus Cristo, de Deus, e ele manifesta naquele que é cristão, é este: quando ela tocou em Cristo, ao invés de ela contaminar Cristo, Cristo é que a contagiou com a sua luz. Ao invés dela sujar Cristo, Cristo a limpou. Porque este é um efeito que vive na vida do cristão, que ao invés de você se sujar ao andar com um traficante, com um bandido, com qualquer outro tipo de pessoa que está em detrimento dos valores morais de uma sociedade, incorrendo até às vezes em crime ou em vícios, ao invés de você se sujar com ele, é ele que se limpa contigo. Porque ao andar com você, ele anda nos caminhos da justiça, nas veredas da justiça. Anda como representante legal de Cristo, porque você foi adotado por meio do Espírito de adoção e o Senhor te legitimou pelo sangue do Cordeiro, sangue imaculado, carmesim. Então hoje você é rei e é sacerdote. Você, ao andar com o traficante, com o bandido ou com quem quer que seja, essa pessoa começa a andar nos teus caminhos, porque a tua diretriz é forte, o teu norte é Cristo. Você não andará no caminho dessas pessoas e essas pessoas sim andará no teu caminho. Mas quando eu prego este verso, não me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és, eu instigo a igreja a fazer acepção dessas pessoas e não andar com elas. E eu ainda elevo elas num patamar ainda pior de cegueira, que se elas encontrarem, eu vou dar um exemplo, encontrar um irmão dentro de um boteco tomando umas cachaça, eu, por querer cuidar do meu testemunho e orientado por este verso não bíblico, eu vou evitar contato com este irmão para não ser visto por ninguém, para que ninguém fale de mim, né? Eu vou querer deixar intacto o meu testemunho de porcelana importada, né? E com isso eu não aplico aquilo que Jesus ensinou. Primeiro fato, o primeiro ponto é que no amor eu tenho que entender que este irmão precisa agora de um gesto, de um abraço, de um carinho, de que eu sente com ele, converse com ele, que eu traga ele para cá. Mas se eu for orientado, que me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, logo eu farei desprezo desse irmão em nome da minha imagem, para que ela não se manche. Tá vendo o equívoco que uma fala dessa causa no meio da igreja, né? A primeira eu já expliquei, a segunda eu estou explicando agora. Então isso não é bíblico e não deve ser ensinado, porque não é andar com a pessoa errada, mas o justo não se assenta, né? Não se detém na roda dos escarnecedores, irmão. E aí, não faz sentido? Faz, porque aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, ele está em comunhão com os escarnecedores, porque comunhão não é só com Deus e só com coisa boa. Comunhão é como um acordo, irmão, é ligação. Andar na mesma linha, estar na mesma direção. Assim como o pecado é errar o alvo, harmatia, né? Harmatiologia, que é a doutrina do pecado, harmatia, no grego significa errar o alvo, era uma fala de linguagem militar, né? É exatamente isso, porque nós fomos chamados para servir e adorar a Deus. Olha, a ciência comprovou, e a ciência, por mais cética que seja, ela comprovou que dentro do nosso cérebro existe uma parte que é feita para adorar uma divindade. Deus, quando nos criou, já criou um hipocampo dentro do cérebro, um campo dentro do cérebro, que serviria exatamente para reconhecer a grandeza de Deus e o adorá-lo e o servi-lo. Quando Adão peca lá no jardim, é aí que se contrai a dívida, ele erra o alvo para o qual ele foi convocado, porque ao invés de adorar a Deus, ele adora a si mesmo, porque foi isso a proposta de Satanás: come do fruto, você vai ser igual a Deus. Voltando a este verso aqui, né, para me encerrar o vídeo, que é: me diga com quem tu andas, direi quem tu és. Irmão, distorce toda
toda a palavra do amor e da misericórdia que o Senhor nos ensinou. Então, deixando bem claro a todos, isto não é bíblico e isto é maléfico, faz muito mal. Você precisa, se você é um pai ou um cooperador, ou se você é um irmão que está à frente do povo, um pastor, quem quer que seja, você não deve explicar isso, falar isso como uma verdade absoluta, sem antes explicar o contexto correto. O que não devemos é andar com o traficante, com o bandido, com a meretriz, com quer que seja, com o bêbado, com o mau caráter, nos caminhos do mau caratismo. Aí eu estarei incorrendo naquele verso que é se assentar na roda dos escarnecedores, porque aí estarei em comunhão com o escárnio, com o mundanismo, com os vícios, com a mentira, com o pecado. E este efeito não deve estar no cristão, porque o efeito de Cristo é com que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ela imunda ficou limpa. Você vai andar com o imundo e o imundo ficará limpo por causa do Cristo que habita em você. Mas o Cristo que habita em você só pode surtir este efeito na vida de pessoas caídas nas suas valetas pessoais de crime, vício ou qualquer coisa que seja, se você estiver disposto a se doar, como disse Paulo, eu me gasto e me deixo gastar por amor de vós. E ele disse em outro ponto, que ele se fez louco para ganhar o louco, se fez fraco para ganhar o fraco, ou seja, ele usava esse instinto de estratégico para chegar nas pessoas, né? Então, se você vê alguém caído em sua valeta de pecado, de morte, de angústia, de depressão, de vício, ao invés de você se afastar, mostra o Cristo que está dentro de você, que é luz, 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 e que aonde você passa a luz acende. Não tem como você demonstrar isso se você está preocupado com a tua imagem, com o teu nome, porque tem uns aí ainda, né, se for visto ali, Deus prometeu para mim que eu vou ter ministério, e em nome disso você pretende guardar a tua imagem em detrimento da alma de alguém que o Senhor te fez passar, te fez ver, e você não viu como oportunidade, apenas olhou para si mesmo e falou, não vou encostar ali, não vou falar com fulano, se eu for visto ali, eu vou ser mal visto, os irmãos vão falar de mim. Preocupa-te com o teu Senhor, que conhece a tua vida, a tua história, o teu caráter e o teu coração. Ele sim tem poder de te tirar ou pôr no céu, dentro da congregação ou dentro de qualquer outra religião, qualquer placa de igreja, nem o mais alto escalão lá dentro, a patente mais alta dos ministérios, vai poder te ajudar a entrar no céu. Não terão a mínima chance de falar, eu queria ajudar fulano. Não, eles não têm esse direito. São todos ovelhas. O único pastor é Cristo Jesus. Saudações finais a todos. São apenas comentários e um ponto de vista da qual eu gostaria de convidar a todos para uma reflexão. Existem mais frases não bíblicas que eu pretendo trazer assim em próximos vídeos. Deus abençoe a todos. Saudações cristãs com ósculo santo da caridade na face de todos. Paz, Deus, queridos.